A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aqui muito frio. Aqui nós estamos a 11 graus, nesse exato momento, com sensação térmica de 6. Aqui, ó, 11 graus, com sensação térmica de 6. Ah, meu Deus, só pela misericórdia do Pai. Eu gosto de fazer live aqui nessa salinha, então eu não tô nem saindo. Dei uma fechada aqui para poder ficar aqui, mas se não der eu vou lá para a cozinha, que é o lugar mais quente da casa. Mas tá muito frio aqui. E hoje nosso dia, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia 28 de maio de 2025, 662 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Shalom Andréia, boa noite Fernanda, sejam todos bem-vindos. Aqui tá muito frio, hoje eu até levantei de roupa de manga, né? De repente começou a esfriar, falei, deixa eu lavar as coisas, lavei banheiro, lavei cozinha, lavei tudo que tinha que lavar. Porque agora, por os próximos 5 dias, não dá para pegar muita água, não. Já fiz um sopão, um caldo de, como é que chama? De mandioca. E vai ser a nossa comida esse dia, porque eu não vou ficar botando a mão em coisa fria, não. Tá muito frio, não era para estar tanto frio desse jeito, mas tá congelante. Quantos graus tá aí, Fernanda? Você tá na Argentina ainda? Aqui nós estamos 11 graus com temperatura de 6, aliás, sensação térmica de 6. Paz, Sara, seja bem-vinda, minha irmã. Val, seja bem-vinda, graça e paz. Aí deve estar o quê? Deve estar 0 grau aí já. É para estar daí para menos, né? Porque vocês estão bem perto do Ártico, né? Do Ártico. Aí é que onde passam umas, como é que falam? As correntes passam tudo por aí. Aqui tá 10 só, quer dizer, aqui tá 11. Aqui tá 11 graus, mas a sensação é de 6. Tá ventando, o problema é o vento. O vento é que faz esfriar muito, né? Mas é isso aí, né, irmãos? Venta muito aqui também, tá ventando bastante. Aqui a sensação tá de 6 graus. Mas, irmãos, ai, que benção, 24 graus, que delícia, tá fresquinho. Tá mais frio que... É verdade, aqui tá mais frio que aí. Shalom, Irene. Boa noite, Joelisa. Mas é isso aí, gente. Muita notícia, né? Como todos os dias, né? Muita notícia e eu tô vendo aí, gente. Boa noite, Shalom, Pastor Luiz. Boa noite, Maris. Vocês sabem que eu escuto todo dia, às 6 da tarde, eu escuto a revista Oeste, né? No YouTube. Que é onde eu pego as informações oficiais, né? Tem outros canais que eu pego outros tipos de informação não oficiais, mas que são informações verídicas, fidedignas, né? Mas o que eu fiquei impressionada hoje foi o seguinte, aliás, não só hoje, né? Já faz tempo. Mas, irmãos, prestem atenção. Nós estamos vendo aí os urubus brasileiros, né? Aqueles que se vestem de preto, estão recebendo uma reprimenda maravilhosa, né? Eu tô aplaudindo. Por quê? Shalom, Sandra. Por que eu tô aplaudindo? Porque é justiça, né? O que eles estão fazendo com os outros. Vocês viram aquela senhorinha de 60 e tantos anos que tentou suicídio porque ela tá com uma tornozeleira no pé? Pois é. 2.000 pessoas presas, né? Indevidamente presas, e aí um monte de coisa acontecendo, né? Então vamos raciocinar aqui, né? E agora vem vindo aí uma lei, né? Uma lei que nós não conhecíamos. Boa noite, Valéria.
que essa lei vai tirar deles tudo o que eles têm. Tudo que eles têm vai embora. Eles já estão respondendo aqui, vão responder na vida eterna também, né? Vamos para o caldeirão. Shalom, Viviane. Mas olha, presta atenção naquilo que é para nós. Prestem atenção naquilo que é para nós. Eles vão receber uma pena aí que não podem mais viajar, não podem mais usar nenhum tipo de como é que fala? De aeronave, né? Que seja ligada aos Estados Unidos, e hoje tudo é ligado aos Estados Unidos, não tem o que não seja ligado. Toda a rede bancária é ligada aos Estados Unidos, as empresas de avião são ligadas a eles. Boa noite, Eliane. Cartão de crédito é ligado a ele, os bancos são ligados a ele por causa do modo SWIFT, acho que é isso que chama, né? Transação internacional. Então, eles não vão poder mais mexer em nada, receber salário, nada. Eles vão ficar simplesmente sem e-mail, sem rede social, eles vão ficar sem tudo. Eles vão ficar sem nada. É uma justiça? É, com certeza. Deus está usando um homem que é um homem usado por Deus para punir a eles, né? E ele vai punir muita gente. Presta atenção. Vai punir muito quem faz parte dessa esquerda. Vai punir. E vou te dizer, é usado por Deus, tá? Porque Deus usa o inimigo. Exatamente, senão corta tudo. Se souberem que eles estão usando... E hoje em dia, né, pastor? É a coisa mais fácil saber se tá passando ou não, né? A não ser que eles troquem a cara, né? Troquem a cara e como é que diz? e troquem o nome, né? Mas aí é difícil, né, acontecer isso. Então, quer dizer, eles vão ser amordaçados. A expressão é essa. Hoje o Paulo Figueiredo colocou aí, né, uma lista deles já que já vão ser acionados, né, já perderam, parece que o visto. Mas aonde que eu quero chegar com relação a nós? Irmãos, essa lei que está sendo aí colocada, que eu pelo menos não conhecia essa lei. Não sei se vocês conheciam, mas eu não conhecia. E ela está sendo implementada não só no Brasil, eles estão fazendo isso no mundo todo. Com isso, esse homem, né, o trombeta, começa a fincar o pé como o dono do mundo. Ele começa a se estabelecer, a confirmar que ele está no dono do mundo. Se não for ele é o secretário muito próximo do trem que está vindo aí. Eu vi um pastor falando uma coisa hoje, eu achei interessante. Ele falou assim, gente, vocês estão achando que é o trombeta? Não é. O que vai vir aí é uma inteligência artificial que vai entrar em algum ser humano, em alguma coisa espiritual. Aí eu lembrei de um Twitter que eu peguei ontem, eu coloquei nos stories sobre Nimrod, eu não sei, deixa eu ver se tá aqui ainda. Acho que foi ontem à noite, depois da live, que eu fui lá no Twitter. Eu gosto muito de andar pelo Twitter, porque eu pego muita informação no Twitter. Muita informação mesmo. Deixa eu ver se tá aqui, para eu mostrar para vocês. Espera aí. Se ainda está aqui, né? Eu não lembro que horas foi que eu peguei ontem à noite. Acho que é essa daqui. Espera aí. Olha aqui, meus irmãos, ó. Gilgamesh, ó. Esse é o Gilgamesh, tá vendo, ó? Esse é o Nimrod. Vocês lembram? Vocês se lembram? Espera aí. Opa. Vocês se lembram quando teve aquela invasão como é que diz? Olha aqui, ó. Esse é o Gilgamesh, ó. Opa. Deixa eu ver se eu tenho na minha galeria, fica mais fácil, peraí. Que aí não fica passando, deixa eu ver se tá na minha galeria. O Gilgamesh, ele é, na verdade, não tá. O Gilgamesh, na verdade, ele é Nimrod, tá?
Gilgamesh nada mais, nada menos é que Nimrod. E quando houve, no tempo do Obama, não sei se vocês estão lembrados, que houve a invasão do... Você viu, né? Então, houve a invasão aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Olha, esse aqui. Essa postagem ainda tá lá, é o primeiro, tá? Eu vou ver se eu posto de novo. Faz o Senhor, Vânia. Mas quando o Obama entrou, ele entrou no Afeganistão, presta atenção, ele entrou no Afeganistão e eles entraram, não foi para livrar o Afeganistão, eles acharam a tumba de Nimrod. Eles acharam onde Nimrod estava enterrado. E o exército entrou no Afeganistão para pegar o túmulo, o caixão do Nimrod, os restos mortais dele, ele estava intacto, vocês viram aqui, ó, intacto, entenderam? E eles levaram esse corpo do Nimrod, tá? Eles levaram para o 6º andar subterrâneo do aeroporto de Denver. Quantos anos faz que o Obama estava lá? Eu não lembro quanto tempo faz já que o Obama saiu. 4 do Biden, 4 são 8 anos, 9 anos atrás. Paz o Senhor, doutor Ivânio. 9 anos atrás, mais ou menos de 9 a 10 anos atrás, eles invadiram o Afeganistão e pegaram o corpo de Nimrod. E trouxeram, boa noite, Alberto, e trouxeram o corpo de Nimrod para os Estados Unidos, em Denver, no aeroporto de Denver, que é um aeroporto muito suspeito, né? Todo mundo sabe que aquilo ali tem a armação das trevas ali, né? E eles colocaram esse corpo lá. E às vezes, quando eu olho para o 8º rei, que fala em 17 de Apocalipse, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu não tenho certeza, porque o 8º rei nós estamos vendo que não foi o Papa. Não foi, porque o Papa, se fosse ele para ser um dos 7, teria ressuscitado alguém de lá. Então não é o Papa. É claro que ele faz parte do negócio, ele faz parte da trama, não tem dúvida. Mas esse 8º rei, que é um dos 7, eu digo para você uma coisa, pode ser o Nimrod. Por que eles iam tirar esse negócio de lá? Será que o anjo que sobe do abismo vai entrar nesse corpo do Nimrod com a inteligência artificial junta? Ou eles vão fazer um clone do Nimrod? Olha, vamos aguardar, né? Isso é uma especulação minha, tá? Especulação. Tá? Eu sempre acho que eu não sei quem tá aí do começo sabe que eu já falei sobre isso uma vez. 1 ou 2 vezes eu já falei sobre isso. Então, vamos aguardar, porque tem coisas vindo aí, entendeu? Tem coisas vindo aí, e vão ser rápidas, não vão ser demoradas não vão ser. Mas enquanto as coisas estão se acontecendo, né? E vocês viram lá que o povo do Brasil, o brasileiro, tá botando a língua para fora pro Trump pisar em cima, né? Lá no Twitter, que é onde eu tô frequentando bastante, o povo tá, irmãos, Shalom Leninha, o povo está simplesmente adorando o Trump. Porque realmente ele vai fazer um estrago aqui, né? Ele vai botar o 9 dedos para fora, ele vai fazer a coisa acontecer, ele vai botar o mito no lugar dele, entendeu? Vai ser um estrago. Eu acho legal porque é justiça, né? Acho legal. É, exatamente, estão babando por ele. Mas é isso, exatamente, no 1992, isso mesmo, pastor. Não, 1992? Não é, foi no 2000? Não, pastor, foi agora há pouco tempo. A invasão do Iraque, ela começou porque eles estavam procurando nessa época já o corpo do Nimrod. Agora, em 2000 e... Isso tem 10 anos, né? Nós estamos em 2025, 2005, 2006, não, 2016, 17, por aí, eles acharam o corpo do Nimrod. E acharam também um gigante vivo. Acharam um gigante vivo lá também.
Tem os relatos, né? O negócio parece ser uma coisa assim impossível, mas é verdade. Entenderam? Tanto que a Hillary Clinton, ela fala sobre isso. Tem um vídeo dela falando sobre Nimrod. Shalom, Luciana. Então, eu creio que com essa inteligência artificial, né, pode a coisa acontecer. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas voltando aqui para o trombeta, né? Então o Brasil, a direita do Brasil está de língua de fora pelo Trump. Eles estão simplesmente amando o Trump. Amando o que o Trump mandar fazer, o povo vai fazer. Que eu acho que vai acontecer, se ele botar essa urubuzada para fora, prender lá com o Bukele, que é o que a pretensão deles é prender eles lá com o Bukele, né? Ou Bukele, né? Sei lá como é que chama aqui. A intenção é essa, é prender lá. Se isso acontecer, exatamente, Fernanda, daí vem o engano. O povo vai, o que ele mandar o povo fazer, o povo vai fazer. Mas não é só aqui não, no Oriente também está do mesmo jeito. Ele está pregando a paz, ele está indo de canto em canto pregando a paz. A palavra de Deus diz, né? Paz e segurança, virá repentina destruição. Mas eu fico impressionada aqui no nosso país. Aqui ele vai colocar o mito. Ele vai colocar o mito. E por isso o povo vai bater palma para ele. Boa noite, Patrícia. O povo vai bater palma para ele. Vai ser tremenda coisa. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Leiam a palavra de Deus. Fica firme com Jesus, porque o engano vai ser tenebroso. Como já tem gente caindo nos enganos que estão por aí, existem pessoas, presta atenção, que se convertem no judaísmo messiânico. Escuta bem isso. Existem pessoas que ou se convertem no judaísmo messiânico, ou elas passam de gentias para o judaísmo messiânico. Prestem bastante atenção. E essas pessoas, elas, com o decorrer do tempo, porque eu não sei se eu vou conseguir me explicar direito. Eu gosto muito do povo judeu messiânico, aprendo muito com eles, entendeu? Exatamente, o povo não lê a palavra, o povo tem preguiça. Para buscar Deus, Fernanda, tem que ter a gente, para buscar Deus, a gente tem que entender que nós temos que despender tempo. Não é todo mundo que tem tempo para Jesus, não, entendeu? Engano virá daqueles a quem confiamos, virá da direita, sim, deles não. É o que eu estou falando. É o que eu estou aqui falando, né? Mas presta atenção, para nós não sermos enganados, nós precisamos dispor de tempo. De tempo para quê? Para buscar Deus, para ler a Bíblia. Nós precisamos dispor de tempo para entender o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Entendeu? Sim, pastor, mas não é isso que eu estou falando. Eu quero que o senhor entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não sou contra eles, eu sigo de monte. Javier Palácios, o Zadok, o Shapira. Eu aprendo muito com eles. Mas tem um detalhe. Eu não sei se o senhor conheceu o Rabino Marcos aqui no Brasil. O senhor conheceu o Rabino Marcos aqui no Brasil? Isso já tem mais ou menos quase 10 anos. Não sei se o senhor conheceu. É um rabino. O nome dele é Marcos, tá? Ele foi um dos primeiros messiânicos no Brasil. Um dos primeiros messiânicos. De repente, o homem virou. O homem virou e hoje ele não crê mais em Jesus. Presta atenção. Não crê mais em Jesus. E agora tem um outro casal aí, o nome dela acho que é Patrícia, né? Que também agora ela não crê mais em Jesus. Ela não acredita mais em Jesus e ela está pregando aos 7 ventos que Jesus
É uma lenda. Jesus foi um engodo, uma mulher que provou das coisas de Deus e agora está negando. Já é o segundo ou terceiro caso que eu vejo desse jeito aí. Presta bastante atenção. Então, como que eu faço para me livrar disso? Eu tenho que ter a consciência. Boa noite, Aline. Eu tenho que ter a consciência de quem eu sou. Eu tenho que ter a consciência da palavra de Deus que eu leio. Eu tenho que ter a consciência de Isaías 53. Por que, Ruth, Isaías 53? Porque não sei se você sabe, mas em Israel, nas sinagogas, me parece que ela era testemunha de Jeová ou adventista, não sei. Aqui tá gelado, Aline, aqui tá 11 graus com temperatura com sensação de 6. Eu não sei se ela é adventista, eu sei que ela é judia messiânica, eu sei que ela professava judio messiânico, agora ela é ortodoxa, né? Ela não crê mais em Jesus, não crê mais, e estão pregando isso, e estão levando muita gente junto. Aí é que mora o perigo, entendendo? E muita gente está indo junto com ela. Então, eu não sei se vocês sabem, mas nas sinagogas em Israel, eles não conhecem Isaías 53. Vocês sabiam disso? Quando um judeu messiânico vai pregar para um judeu não messiânico, que é ortodoxo ou que seja o que for, eles sempre apresentam Isaías 53, porque Isaías 53 não é lido, ele é pulado nas sinagogas em Israel e também aqui no Brasil. Presta bastante atenção. Por que é pulado? Porque quando você lê Isaías 53, olha que Isaías 53 foi escrito quase 700 anos antes da vinda do Messias. Entendeu? Presta atenção. Olha, pastor, eu escuto o Baruch, ele disse que lá em Israel, ele mora em Israel, ele disse que não, eles nem conhecem Isaías 53, eles pulam Isaías 53, é uma passagem que eles não leem. E eles, quando vão pregar, eles já entram de cara com Isaías 53 e os judeus ficam, meu Deus, eu nunca ouvi isso. E muitos se convertem, não todos, mas muitos se convertem. Muitos estão se convertendo com sonhos, entendeu? Com sonhos. Então, é o seguinte, eu vou ler hoje com vocês aqui o Isaías 53, tá? Pra gente, porque muita gente não entende muito, mas nós precisamos, eu tô com a Bíblia judaica aqui, tá? Mas eu vou ler na Bíblia NVI, tá? Porque tá bem, ó, vou ler nessa daqui, tá bom? Eu vou ler na NVI, porque ela tá bem assim, bem detalhada, tá bem desenhado, ela não foge, não, o texto não está fugindo das outras, como é que diz? Das outras, da versão judaica, não tá fugindo em nada. Então eu vou ler aqui, entendeu? É muito interessante, então vamos prestar atenção para que se alguém vier falar com você a respeito disso, você sabe exatamente aonde pegar. Você sabe exatamente aonde buscar, tá? Isaías 53, ele dá como na hebraica, eu vou ler nas duas, eu vou ler primeiro na NVI, depois eu vou ler na hebraica, tá bom? Vou ler nas duas. Porque é o seguinte, meus irmãos, como Isaías profetizou Ciro 200 anos antes de Ciro nascer, ele também profetiza Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. E é muito interessante. Vamos detalhar aqui, né? Eu vou ler aqui primeiro na NVI, depois eu vou ler na hebraica, tá bom? Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, tá falando de Jesus. Quem creu na nossa mensagem? Que mensagem? Mensagem do Pai e do Filho.
A quem foi revelado o braço do Senhor? O Filho. Ele cresceu, o Filho cresceu diante dele, como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Por que terra seca? Porque os israelitas estavam distanciados do Senhor. Ele nasceu numa época conturbada. Jesus veio numa época triste, uma época terrível, como mais ou menos como está hoje. Acho que estava um pouquinho melhor, agora está bem pior. Ele não tinha qualquer beleza. Ele não tinha beleza. Ou majestade que nos atraísse. Então as pessoas olhavam para ele e não davam nada por ele. Filho de um carpinteiro, que o pai morreu cedo, né? E se você ler a história de Jesus, né? Na tradição, você vai ver que José morre cedo e Jesus, ele entra no sustento da casa. Então ele trabalha como carpinteiro para sustentar sua mãe e seus irmãos. Olha aqui, ó. Não havia nada na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Que ele está falando nós aqui é o povo de Israel. É o povo de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, paz, Larissa, seja bem-vinda. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. E tem gente que ainda não crê nisso, né? Isso que eu fico besta de ver. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas, irmã Ruth, por que Deus atingiu Jesus e afligiu Jesus? Por causa de mim e de você. Jesus foi atingido por causa de mim e de você. Deus o castigou por causa de você e de mim. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Isso é sério. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Olha só. O castigo que foi para cima dele, mas trouxe paz para nós, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Eu fico pensando, né? Tem gente que não acredita que Deus cura, né? Tem gente que não acredita. Tem gente que precisa ficar enfiado no remédio, achando que, não, eu vou tomar o remédio até Deus me curar. Deus não vai curar ninguém tomando remédio desse jeito. Não vai. Não vai. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós paramos com a vida, meu irmão. Ou nós confiamos, ou nós nos entregamos para esse mundo aqui. Olha isso aqui, ó. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Quer dizer, Deus está lá, eu estou aqui, e vamos ficar na boa. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não tenho que dar satisfação para Deus. Eu vou no sábado na sinagoga, ou eu vou no domingo na igreja, ou eu vou sei lá para onde, né? E eu vivo minha vida e vou lá somente bater o cartão. É isso que o povo pensa. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Não damos conta para ninguém. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse desvio de rota nosso, da humanidade, caiu sobre Jesus. E ele foi oprimido e afligido. E contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E a gente reclama de tudo, né? E a gente reclama de tudo. Vamos cuidar para não murmurar. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, o povo de Isaías, ele foi golpeado. Ele foi golpeado, meu irmão. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que acontece? Para quem não entende, né, da redenção. Quando Deus criou a terra, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quer dizer que Jesus estava com Deus ali, né? Façamos o homem. Só eles dois poderiam fazer o homem. Só eles dois são criadores, né? O pai é criador e o filho estava com ele. E a palavra de Deus diz também que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o homem ia ser submetido a uma prova. Porque Deus, meu irmão, ele não aceita ninguém para viver com ele para a eternidade, se não for provado se realmente aquela pessoa ama a Deus ou não. Entendeu? Então o que aconteceu? Deus permitiu que a serpente entrasse no jardim. Satanás entrou no jardim e conquistou o coração de Eva. Ele conquista o coração de Eva. E Eva cai e leva o seu marido junto, Adão. Então o primeiro Adão, o primeiro homem, morreu. O primeiro homem herdou a morte, o primeiro homem trouxe as trevas sobre a terra. Mas existia um pacto, porque Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi morto por quê? Porque se você analisar, eles fizeram um pacto. Se o homem pecar, você paga pelo homem. Você vai viver como homem. Porque eles são a nossa imagem e semelhança. O dia que eu entendi isso, que faz pouco tempo, que eu entendi isso fazendo uma live aqui com vocês, que eu fui entender o que é realmente isso. Por que Satanás tem tanta raiva de nós? Porque os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Não, eles não são. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a raiva dele é tremenda conosco, porque nós somos a imagem do Criador. Então não poderia vir nenhum anjo, não poderia vir ninguém para morrer por nós, a não ser aquele a quem nós somos feitos, a sua imagem e semelhança. Então, quando Adão peca, né, o primeiro Adão peca, é conferida a morte para ele. Mas que nós perdemos o lugar de filhos. Nós já não éramos mais chamados como filhos, mas sim como criaturas de Deus. Mas agora Jesus vem. E ele vem como homem. Ele se esvazia da sua divindade. E ele vem e nasce como homem. E vive como homem. Tem tudo que nós passamos, ele também passou. Mas ele não pecou. Em nenhum momento. Ele não transgrediu a lei em nenhum momento. Não, ele foi perfeito em todo o seu viver. E
ele foi achado em falta diante dos homens, porque os homens tinham raiva dele. Porque Satanás colocou a raiva no coração deles, daquele homem diferente, daquele homem que fazia milagres, daquele homem que trazia vida eterna, daquele homem que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entenderam? E ele, quando chega no período dele, que ele sabia que ele ia ser colocado como a ovelha sobre o holocausto, ele vai para o monte, né, do Getsêmani. E ali eu digo sempre que ali foi a pior hora. Ali foi a pior hora, porque ali era a hora da decisão. Irmãos, quando você para pensar que ele podia ter pedido aos anjos do céu para virem buscá-lo e tirar ele daquela situação, ele poderia ter feito isso. Poderia. Você acha que foi tão fácil ele decidir se entregar para as autoridades que estavam à busca dele? Ele suou suor de sangue. Eu estava lendo o relato de médicos, né, que eles dizem que existe isso, a pessoa suar sangue, né? Alto grau de estresse, entenderam? Um alto grau de estresse. A pessoa transpira sangue. E Jesus chegou nesse grau. Entenderam? E agora ele está ali para resolver o que ele faria. Se ele pediria aos anjos para virem buscá-lo e tirar daquele tormento, ou se ele enfrentaria por amor de nós. Eu sempre falo que ele olhou para trás e ele viu a humanidade, que se ele falhasse, a humanidade se perderia e herdaria a morte eterna. E ali ele toma a decisão de se vestir de coragem, de se vestir de ousadia, de se vestir de paciência. Porque você já parou para pensar, ele sendo açoitado, ele sendo caluniado, esbofeteado, era só ele pedir para os anjos virem atender a ele. E ele ali aguentando tudo aquilo por amor de mim e de você, por amor da humanidade caída. Olha aqui, ó. E com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, porque no momento em que Jesus resolveu assumir a culpa tua e a minha, ele resolveu assumir a culpa da humanidade. Deus ali tratou com ele como se ele fosse um de nós. Em cima dele estavam todos os pecados de todos nós, tanto dos que foram como dos que vinham. O pecado da humanidade, desde Adão até o último, estava sobre Jesus. E Deus agora moe, porque Deus está moendo a humanidade. E ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isso é para o futuro, né? Agora, o futuro de agora. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, a ressurreição, e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos. Você é justificado, meu irmão, porque Jesus morreu por você.
Você é justificado porque ele olhou lá de cima e falou assim, lá de cima não, ele olhou para trás ali no Getsemane. Ele viu a Luciana, a Irene e o Alberto, ele me viu, ele viu todo mundo que está aqui, viu os que vão para frente, viu o que vai para trás. Ele viu toda a humanidade nos 4 cantos da terra. E se ele falhasse, nós estaríamos perdidos. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Isso será no milênio, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora diga uma coisa para mim, como é que uma pessoa que lê isso pode dizer que Jesus foi uma fraude? Meu irmão, aonde está a cabeça de um ser desse que fala uma besteira dessa? Cuidado com o que vocês escutam. Cuidado onde vocês põem os seus ouvidos para você não ser influenciado por essa gente. Para você não ser influenciado por esses falsos judeus, sinagoga de Satanás. Cuidado. Eu tô vendo, eu já vi alguns perderem nesses 12 anos que o Senhor tem tratado com a minha vida, eu já vi alguns se perderem, voltar atrás e não aceitar mais o sacrifício de Jesus. Meu irmão, quem duvidar do sacrifício de Cristo nesse momento, não vai ter tempo para voltar. Jesus está voltando, não vai demorar. Não, a volta de Cristo não vai demorar. É muito próxima, irmãos. É muito próxima. Eu vou ler um relato aqui que eu recebi agora, antes de entrar aqui na live. Eu recebi o relato de uma irmã. Não vou falar o nome dela, tá? Ela não me deu autorização. Mas eu vou falar o sonho, tá? Porque o sonho, a filha dela não é crente. Conhece muito pouco, escuta a mãe falar, mas não... Entendeu? E ela colocou aqui para mim: graça e paz, irmã Ruth. Venho compartilhar com a senhora um sonho da minha filha, que teve hoje, dia 28/5. Achei muito profético. O que mais me impressiona é que ela é bem alheia a tudo que diz respeito à volta de Jesus. E não se interessa por nada disso, infelizmente. Eu até gravei o sonho dela. De repente, o sonho agora. De repente, ela olha para o céu e vê anjos se aproximando de nossa casa e anunciando que o fim está próximo. E quem tiver que se arrepender, que se arrependa. Quem tiver que perdoar alguém, que perdoe logo. Quem tiver que voltar para os braços do Pai, que volte rápido. E quem tiver de resolver algo pendente, que resolva logo. O sonho tem riqueza de detalhes. Impressiona porque depois da visita dos anjos, tudo escurece e vem uma tempestade. E também, enquanto os anjos falavam reservadamente com cada um da casa, 3 crocodilos aparecem na piscina, tentando nos devorar. Muito forte, eu gravei para tentar assimilar tudo. Irmão, você está ouvindo um sonho desse para uma moça que não acredita praticamente, não liga para a volta de Jesus? Você viu o sonho que essa moça teve? Deu para você perceber? Isso não é só ela. Tem várias pessoas, vários jovens sonhando com a volta de Cristo. Você acha que Jesus vai demorar? Não vai. Meu irmão, não seja daqueles que fica pelo caminho, tá? Presta atenção. Não seja daqueles que vai ficar no caminho. Seja daqueles que vai avançar em direção ao Jordão.
Seja daqueles que vai avançar em direção a Canaã celestial. Muitos estão ficando no caminho. Estão parando. Um porque os espinheiros estão retendo. Outro porque achou outra forma de pensar. Eu só te digo uma coisa, fica alerta, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Acerta a tua vida com Deus. Acerta, meu irmão, o teu caminhar com o Senhor. Acerta, meu irmão, as tuas pendengas com o Pai enquanto ainda é dia. Sai, meu irmão, da farmaqueia em nome de Jesus. O Senhor está me incomodando muito para falar sobre isso. Eu vou falar de novo. O Senhor tem falado muito comigo. Aqueles que tomam remédio para entorpecer as suas mentes, para poder não ter surto psicótico, escuta o que eu estou lhe dizendo. Saiam disso, clamem ao Senhor, porque o Senhor não vai levar uma mente embotada com remédios que são psicotrópicos. Com remédios que te deixaram viciado no remédio. Se você não tomar o remédio, você não vive. Presta bastante atenção, meu irmão. Eu estou falando de remédios mentais, que adormece a tua pineal, que adormece o lugar onde Cristo precisa falar com você. Você fica que nem um zumbi, você anda, você faz as coisas, mas não é você que está ali. É um remédio que está ali. E esse remédio vai te deixar cada dia mais doente, porque Deus não opera com esses remédios na tua cabeça. Deus vai operar sim, quando você tomar posição e falar, eu não tomo mais essa porcaria, e eu vou esperar, ou pela vida ou pela morte, eu vou esperar no meu Senhor. Entendeu, meus irmãos? São remédios feitos de alucinógenos. Eu fui pesquisar sobre isso. Eu fiquei apavorada de ver. E eu posso te dizer, não vai entrar no céu. Como que você vai escutar a trombeta soar se você está com a tua mente embebida em remédio? Exatamente, pastor, remédio da serpente. Exatamente isso. E o pior de tudo é que tem pessoas que dão esse remédio para outra que é mais fraca a tomar. Presta atenção, meu irmão. Eu estou falando isso porque eu preciso ser trombeta. Eu não posso, quando Deus me mostra uma coisa, eu não posso deixar de falar. Porque eu não vou dar conta a Deus. Eu não vou dar conta a Deus daquilo que Ele manda eu dizer. Entendeu? Eu não vou chegar lá e falar, olha, tá vendo a fulana se perdeu porque você não avisou o que eu mandei avisar. Eu tô aqui para te alertar. Jesus está voltando, não é tempo de você sair disso. Para de ir em psiquiatra, para de ir nesses lugares, para com isso. Confia no Senhor, põe a tua mente ligada no Senhor. Mas você tem que confiar, não é você, eu vou tomar até Jesus me libertar. Ele não vai libertar você com essa porcaria na tua cabeça, não. Você sabe onde tem a salvação. Você não precisa tomar isso. Porque o Senhor promete, para quem estiver sóbrio, a vida eterna. O Senhor quer de nós mente sóbria. Exatamente, não é remédio, é veneno. É veneno. É para manipular. Quem entrega um veneno desse para sua esposa ou para o seu esposo é porque quer manipular a pessoa, quer dominar de uma forma maligna. E eu não tenho medo de falar isso. Não tenho. Não tenho medo. Meu irmão, em nome de Jesus, se você conhece alguém que está passando por isso e é crente, principalmente é crente, por favor, meu irmão, leva esse recado para essa pessoa. Leva o recado, porque esse recado é do céu. Não é meu, não. Não é meu, não. É recado do Pai. Não vai acontecer salvação quem tiver com a mente conturbada com esses remédios. Com a farmaqueia, com a feitiçaria.
Não vai, irmão, não vai. Eu sinto em avisar. Eu tô batendo nessa tecla desde sábado. Sexta-feira o Senhor falou muito comigo o dia todo. Foi o dia todo. Eu não tive condição nem de fazer a live de noite, porque eu estava tão impactada, que eu não sabia qual era o efeito da minha emoção do impacto, e eu tinha medo de influir naquilo que Deus ia mandar eu dizer. Mas no sábado, eu refresquei minha cabeça. Exatamente, pastor, exatamente. Os terapeutas falam isso. Inclusive, pastor, desparasitar. Existem parasitas que sobem no cérebro, né? A tênia é um deles, e tem outros também que sobem no cérebro, né? Esses dias já a lua nova, irmãos, é hora de desparasitar, hora de desparasitar. Tem lá no grupo, a gente coloca desparasitação natural, sempre tem gente colocando receita lá. Coloquei receita da ivermectina caseira lá no grupo, para que as pessoas possam fazer ivermectina caseira em casa. E ó, lá no Twitter tá cheio de como é que chama, de receitas. Porque o povo do mundo tá saindo da farmaqueia e o povo de Deus está atolado em remédio psicotrópico. O povo de Deus atolado nos psicotrópicos e o povo do mundo caindo fora. Isso é que me impressiona. Isso me impressiona. Irmãos, fiquem alertas. Porque Deus, quando avisa, ele sabe por que está avisando. Parasitas são demônios que vão entrando, ele vai usando, né? A forma dele usar para nos adoecer. Então nós precisamos lutar contra isso daí. Todo mês eu faço desparasitação. Esse mês aqui nós estamos fazendo aqui em casa com Artemisia. Artemisia aí. São 2 chás, eu não lembro o nome do outro chá agora. Não é Losna, não. A Artemisia é alguma outra coisa que nós estamos, eu não me lembro o nome agora. Mas... E já comprei carquejo também, porque o carquejo é desparasitante também. Não, não é não é no Telegram, o grupo é no, como é que chama? No WhatsApp. Vou te mandar, Beth, me dá um oi lá no direct ou no meu WhatsApp que eu te mando a receita da ivermectina. Irmãos, presta bastante atenção, hein? Fiquem alertas. Cuidem das suas mentes, entendeu? Uma moça com ferritina 0, médico nenhum descobriu, só quando foi pro natural que descobriu que era um parasita no sangue. Pois é. É isso aí, gente, é isso aí. Dá para tomar no chimarrão. O chimarrão também é desparasitante, né? O chimarrão também. Ervas amargas, né? As ervas amargas, elas são desparasitantes. Se não me engano, não sei se são todas, mas eu sei que são uma grande parte delas. Eu já até separei, eu compro mamão e já tem um pé de mamão aqui no fundo de casa também. Então, meus irmãos, vamos ser inteligentes, vamos usar a natureza que Deus nos deixou, entendeu? Exatamente. Engraçado que quando você vai desparasitando, você vai perdendo, como é que diz? A vontade de comer doce. Você come, mas não é daquele jeito que você comia, entendeu? Essa foi a pitanga, eu não sabia. Eu tenho pitanga aqui no fundo de casa. Eu tenho pé de pitanga no meu quintal, eu tenho um aqui. Vou pegar a folha da pitanga. Vou pegar. Outra coisa. Semente de mamão, eu amassando ela e colocando limão, tem que amassar a semente, né? Ou morder a semente, né? Para fazer o efeito. Mas é isso aí, meus irmãos. Eu quero ler na Bíblia Judaica o mesmo texto que eu li aqui na Bíblia NVI. Eu vou ler na Bíblia Judaica rapidinho, tá, gente? Eu vou ler. Depois vocês passam para mim essa receita aí da pitanga, tá, gente? Que eu tenho aqui quantas folhas para 1 litro d'água, né? Mas aqui, quem crê no nosso relato, presta atenção. Quem crê no nosso relato é Isaías 53 na Bíblia Judaica. Só vou ler, não vou falar nada, tá? Quem crê no nosso relato, a quem o braço de Adonai foi revelado,
pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. E o povo o desprezou e evitou. Um homem de dores que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado. Não o tivemos em alta conta. Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Todos, como ovelhas, nos desviamos, cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso, ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo que merecia o castigo, foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios. Em sua morte ele estava com o rico. Apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentara como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão o desejo de Adonai será realizado. Depois da provação, ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, dor e sacrifício, meu servo justo tornará muitas pessoas justas. É o que ele fez por nós. Ele sofre pelo pecado delas, nosso. Portanto, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte e ter sido contado com os pecadores. Apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. Lembra, Jesus falou, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem? Pois é, ele ainda intercedeu por aqueles que tinham ofendido a ele. Eu espero, meu irmão, que você tenha assimilado o que foi falado aqui hoje. Eu espero que você coloque os seus olhos na palavra de Deus e prepare a sua alma para a vida eterna, porque Jesus está próximo de voltar. Não vai demorar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. O Senhor é um Deus que cuida do Teu povo, o Senhor é um Deus que faz maravilhas. O Senhor é um Deus, Pai, que dá todos os detalhes que nós precisamos para nós não perdermos a nossa coroa. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está lutando para sair de uma situação, mas não consegue porque tem um jugo muito pesado em cima dela, que a Tua mão de poder, Pai, tire o jugo dessa pessoa para que ela não perca a sua salvação. E que ela possa se libertar desses remédios tenebrosos que estão na cabeça dela. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Age, Senhor, enquanto é dia, porque a noite já chegou. O dia já está findando. A noite já está aí, já está vindo espessa. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda os meus irmãos. Guarda o teu povo, Senhor, debaixo da poderosa mão.
Livra-nos do mal, não nos deixe, Senhor, não nos desampara. Pai, meu caderninho de oração está lá dentro da sala e não está dando para eu ir lá buscar. Mas eu te peço por todas as pessoas que estão ali inscritas. Todas as pessoas que necessitam da tua paz, necessitam do teu amor. Todas as pessoas que aqui estão, que necessitam de libertação. Que precisam estar firmes contigo, Pai. Precisam ser inabaláveis. Precisam, Senhor, sentir o teu amor, o teu afago. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Nos fortalece na palavra. Nos fortalece na verdade, que é Cristo Jesus, o Senhor. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, nos protege. Prepara-nos, Senhor, para ouvir o som da trombeta. Porque sabemos que a tua volta é eminente, ela é próxima, muito próxima. E nós temos pouco tempo para nos preparar. E eu te peço em nome de Jesus, dá força, dá sabedoria, dá inteligência, para que nós possamos avançar em graça e fé e chegarmos à estatura de varão perfeito. Te agradecemos por tudo, Pai, te louvamos no nome honrado de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos. Não pense que eu estou... Boa noite, Suzana. Desculpa que eu não te falei boa noite para você naquela hora, tá? Mas não pense que eu estou sendo exagerada no que eu estou falando quanto a remédio, tá? O que eu estou falando é porque Deus está mandando. O que eu estou aqui trazendo é porque o Senhor está mandando. É um aviso de Deus. É um aviso de Deus. Ou nós aprendemos a ter fé agora, ou nós aprendemos a ter fé agora, ou nós vamos permanecer aqui. Porque aquele que não tiver fé não agrada a Deus. E aquele que não se santifica não verá a face do Senhor. Então são duas coisas imprescindíveis, duas colunas na sua vida, fé e santidade. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto está perto. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. O Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.